Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais uma transmissão ao vivo do Repórter Diário. Como de costume, todas as noites, o resumo do dia nesta terça-feira, 22 de janeiro de 2019. Comigo, Leandro Amaral, com o Carlos Carvalho, com o Fernando, com a Amanda Lemos, com a Ayrton, com a Socorro, com a Flória, com o Pedro, com o George Garcia, toda a equipe aqui escalada e, claro, sempre contando com a sua participação, com a sua interação, você que nos curte, comenta, compartilha no outro lado da telinha e da telona. Carlos Carvalho, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a você, internauta ligado no RDTV. Lembrando que não é só a equipe do Repórter Diário que faz essa edição, você também faz através da caixa de comentários desta live. Então, pergunte, tire suas dúvidas, dê suas opiniões sobre os assuntos que nós vamos trazer aqui no Repórter Diário, assuntos muito importantes, principalmente o primeiro que nós vamos começar hoje. Né? Quem está acostumado a nos acompanhar sabe que a gente traz o resumo do dia. Inevitavelmente, nos últimos tempos, tem predominado o noticiário político por conta de tudo que tem acontecido, em especial em Santo André e também na cidade de Mauá. Mas não é distante a tudo isso. Nos últimos tempos, tem aumentado e muito o nosso noticiário aqui de pessoas na tentativa de cometer o suicídio. O mais recente na cidade de São Caetano do Sul. Lá até nós noticiamos, o André Ribeiro, nosso parceiro do Viva ABC, fez uma transmissão direto do local, ali no cruzamento da Amazonas com a Goiás. E é óbvio, nós não vamos pegar um caso específico e debruçar sobre ele, não é esse o objetivo. Mas justamente pegar esses frequentes casos, em Mauá tem uma frequência até acima da média, digamos assim, pelo número de notícias de tentativa ou até de alguns casos que chegam aí a concretizar esta tentativa, mas tentar entender um pouco mais sobre isso, até quebrando um certo tabu que existe mesmo dentro do jornalismo. O Carlos Carvalho lembrava na última semana que até certo tempo aí, você falar de divulgar qualquer tentativa de suicídio, independentemente do desfecho, era quase que você tacar pedra na cruz. Você está estimulando a pessoa a fazer isso quando você divulga. E de um certo tempo para cá, isso foi caindo por terra. Óbvio, a gente tem que tomar um cuidado com o que fala, como trata o assunto, com a responsabilidade de sempre, principalmente porque nós estamos lidando com a vida das pessoas, mas é importantíssimo o alerta, a reflexão, porque se você está bem preparado, bem instruído, você consegue dialogar, você tem mais sensibilidade para identificar e até ajudar em casos como esse, correto, Carlos? Exatamente. O que a gente vai tratar hoje é da maneira como ajudar as pessoas a evitar esse tipo de coisa, né? A prevenção a essa situação da pessoa tirar a própria vida. A gente está trazendo dois especialistas que vão nos ajudar a tentar compreender mais qual é o papel das demais pessoas em torno desse assunto. Verdade. Né? Começar aqui o Carlos Correia. O Carlos Correia é voluntário do CVV e, aliás, eu tive a oportunidade, Carlos Carvalho, o CVV estava numa data comemorativa, foi em 2018, né, Carlos? Boa noite. Boa noite, foi ano passado, você... Isso, eu estive lá na porta do CVV, até por uma amiga em comum no colégio, fizemos Alcina Dantas Feijão juntos, a Brisa, se a Brisa estiver nos acompanhando, um abraço, abriu oportunidade, o Carlos muito atencioso, fomos até o CVV lá em São Caetano do Sul, justamente mostrar um pouco mais desse árduo e desse valoroso trabalho. Carlos, satisfação em recebê-lo aqui, viu? A satisfação é minha, em nome do CVV agradeço. Ano passado você esteve conosco na data de 36 anos, 36 anos. Da unidade do CVV em São Caetano. Verdade. Então está logo aí, daqui a uma semana vamos fazer 37 vai fazer anos. Um ano que a gente se encontrou. Como passa rápido, é verdade. E naquela data, nós também, além de divulgarmos o trabalho do CVV, a gente também convidou as pessoas que queriam ser voluntárias para se inscreverem nos nossos cursos, enfim, para conhecer um pouco do trabalho de prevenção que nós fazemos já no Brasil há 56 anos. Vai fazer 57 anos que o CVV existe. E agora, com as novas modernidades aí das redes sociais, nós estamos em todas as áreas aí, atendendo pelo site, pelo um telefone gratuito. Finalmente temos um telefone único nacional, gratuito, para fazer atendimento nos momentos de crise que alguém nos procure precisando conversar um pouco e desabafar. Que legal. E a Priscila Mendes, psicóloga da Santa Casa de Mauá, também abrindo espaço na agenda para estar aqui conosco, compartilhando informações, dividindo experiências.
Priscila, obrigado pela gentileza, Imagina. muito boa noite. Eu que agradeço a oportunidade, Leandro. Legal. Carlos Carvalho, a gente até estava aqui num brainstorm, trocando ideias antes da entrevista, e o Carlos trouxe alguns temas importantes, dados importantes. Acho que é interessante, Carlos, até para introduzir na nossa entrevista, para ilustrar esses números que você pesquisou, que você checou, para a gente ter uma ideia da dimensão do assunto que nós estamos tratando. A gente está falando de uma situação que ela é muito grave no mundo inteiro. Só para você ter uma ideia, no mundo, a cada 3 minutos tem uma tentativa de suicídio. A cada 3 minutos? A cada 3 minutos no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil tem um caso de suicídio concretizado a cada 45 minutos. Infelizmente, a terceira maior causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos e a sétima entre pessoas de 10 a 14 anos. Ou seja, pessoas jovens, flor da vida, começando a ter um futuro gigantesco pela frente e que, infelizmente, dão cabo da própria vida. Assim, é surpreendente essa situação do suicídio estar cometendo mais em jovens, em pessoas que, a princípio, não teriam mais vontade de viver, entre aspas, podemos dizer assim. Fique à vontade. Fique à vontade. Eu tenho uma ordem. Quem está diretamente com o problema lá a na Santa psicóloga. Casa, vamos conversar. Por favor. Como é, Priscila, Vamos lá. essa situação? A gente espera que o jovem tenha uma perspectiva muito maior de vida, justamente por conta da idade. Mas já não é novidade que essa fase da adolescência e da juventude existe aí uma questão de crise de uma identidade que ainda está sendo formada, que dificulta muito a questão da identidade do jovem. Fora isso, Carlos, a gente tem uma série de fatores que nós temos vivido no momento contemporâneo que tem colaborado para aumentar esse índice de tentativa e de suicídios efetivamente, né? Então, nós vivemos um tempo onde se valoriza muito mais os relacionamentos virtuais, né? Nos consultórios, quando eu sou procurada para atender jovens e adolescentes, a maior queixa desses pais irresponsáveis são de jovens que estão se isolando no quarto, tendo cada vez menos contato com amigos, com menos atividades aos seus finais de semana, o que comparado às gerações anteriores seria diferente, né? O jovem do passado era aquele que queria sair aos finais de semana, que saía em grupos grandes de amigos, né? Que contestava isso junto aos seus pais. E hoje não. A gente tem visto jovens que têm realmente se isolado atrás de um celular, atrás de um computador, muitas vezes manifestando aquilo que ele sente só virtualmente, e essa falta de contato pessoal tem distanciado, tem feito a gente ter relações cada vez menos humanas, e as pessoas estão se sentindo mais sozinhas, e esses jovens estão enfrentando as dificuldades da fase da adolescência e da juventude, muitas vezes sem que ninguém ao seu redor possa perceber isso. Aí, Priscila, já vou fazer um parênteses antes do Carlos falar também, para os leigos, em especial os pais e mães, muito preocupados em relação a esse assunto. Qual que é o limite dessa preocupação? Por quê? Hoje a maioria, crianças, jovens, adolescentes, eu tenho uma filha de 2 anos e 8 meses, e minha filha sabe mexer no celular de cabo a rabo, e dependendo do tempo, fica ali vendo tudo no YouTube, óbvio. Minha esposa, eu, vamos na medida do possível monitorando o conteúdo, mas até que ponto é um vício, é uma repetição, e até que ponto isso pode ser uma fuga dessa convivência social, de um isolamento, a ponto do pai e da mãe procurar um especialista para ajudar nessa situação? Olha, Leandro, tem uma máxima aí que diz que tudo exagerado não é bom, né? Então, assim, o pai e a mãe que está ali monitorando esse filho precisa colocar limites, né? A gente sabe que a questão da internet, do uso da internet, pode ser um estímulo e hoje faz parte da vida desde uma criança, com seus 2 anos, como você deu o exemplo da sua filha. Agora, isso não pode ser a única atividade do dia desse jovem, né? Ele precisa ter atividades e compromissos que ele precisa estabelecer, como escola, atividades extracurriculares, ele precisa praticar um esporte, ele precisa sair de casa, isso é muito importante, porque muitas vezes quando a gente trata de um paciente com depressão, seja ele jovem ou não, a questão de não ver pessoas é uma fuga, né? Esse isolamento, essa vontade de às vezes ficar muito na cama, de querer dormir excessivamente, de ficar deitado, é como se você tivesse fugindo realmente da vida, né? Então é importante você sair, você ver o dia, você ver a claridade do dia, você encontrar pessoas e equilibrar os compromissos do dia para que esse jovem não fique só atrás de um celular, só atrás de um computador. Carlos? A gente percebe que é inevitável redes sociais, é inevitável a internet, é o nosso mundo, né? Não adianta a gente ficar chorando que antigamente tinha
o banco da praça para a gente conversar, interagir com os vizinhos e jogar bola na rua. Hoje, os jogos, eles muitas vezes são virtuais, ao vivo, e um está aqui, outro está do outro lado do mundo, eles estão conversando e jogando muitas vezes. Agora, o que se percebe é que a estrutura familiar também mudou, né? Então, antes nós tínhamos uma estrutura familiar, pai, mãe e filhos, né? Hoje nós temos filhos de mais de uma relação que moram debaixo do mesmo teto. E muitas vezes a estrutura familiar não comporta mais a figura do pai e da mãe, né? Mudou, então tem várias formas. E ao mesmo tempo as pessoas, os jovens, eles relatam para a gente nos atendimentos que eles têm dificuldade em de se apresentar como eles são. Como eles sentem que poderá haver um preconceito, uma barreira, se eles manifestarem exatamente como eles são para a família. Eles têm medo de não serem compreendidos. Muitas vezes nem arriscam. Não quer dizer que não viessem a ser compreendidos, mas muitas vezes eles têm um certo receio. Por quê? Às vezes eles escutam no ambiente familiar os pais comentando em situações hipotéticas onde ele se enquadraria. Então ele evita falar sobre isso. E aí não dá para ele segurar esses segredos durante muito tempo. As próprias redes sociais vão entregar isso Sim. rapidinho. Além disso, existe o bullying que é feito antes, que era feito numa escola ou num grupo de colegas. Era só ali, não saía dali, né? Hoje, num clique, o mundo inteiro sabe o que aconteceu e não apaga mais. Então, se era um boato, se foi uma coisa errada, seja lá o que for, Já foi. já foi. E até, por exemplo, outro dia eu estava escutando um colega que houve uma tentativa de suicídio, foi mostrado a pessoa, foi dado o nome, todos os detalhes, a pessoa sobreviveu e depois ela teve que carregar aquilo em todas as redes sociais. Esse é um grande problema. Pesquisa o nome dela, aparece essa notícia com detalhes que ela tentou. Então, para ela superar tudo isso, é uma barreira muito grande. Então, daí o cuidado que temos que ter realmente ao noticiar, quando se fala de nomes e tal, porque às vezes ou é uma tentativa, ou quando acontece mesmo, as pessoas que ficam, os familiares, que a gente chama de sobreviventes do suicídio, para eles o sofrimento é muito grande. E eles, logo no começo, eles passam a integrar um grupo de risco de repetição. Eles passam a integrar os sobreviventes do suicídio, as pessoas que estão à volta, o sofrimento é muito grande. Então, realmente tem que ter esse cuidado para que não paire uma culpa sobre eles de não terem percebido e agido a tempo. Então, muitas vezes os sinais, eles estão por aí, por isso que se diz que em 90% das situações se evitaria se percebessem os sinais. Só que os sinais, eles estão ali escancarados depois, antes nem sempre, né? Um simples ficar na cama, né? Não querer sair com os amigos, aquilo... Uma atitude de isolamento. Poderia ser um sinal, mas não foi percebido, passou batido. E aí, a gente colocar essa culpa nas pessoas que ficam, temos que ter esse cuidado, temos que ter bastante... Desculpa, Leandro, te interromper. É porque é só a questão acho que tem muito resquício da questão religiosa ainda, que antigamente, século XV, século XVI, tem muitos relatos disso. As religiões falavam que quem cometia suicídio não entrava no céu, vamos colocar assim, entre aspas, não entrava no paraíso. E parece que isso que ainda fica na sociedade, né? É um preconceito, entre aspas, com uma situação que às vezes a gente não entende. Às vezes falta a informação das pessoas de por que chega nesse ponto, né? E que a gente pode ajudar a evitar isso, né? Falta mais informação sobre o assunto, né? Falta informação, mas pelo que a gente percebe, enquanto leigos que ouvimos as pessoas em crise que nos procuram através do telefone 188, que é gratuito, 24 horas todos os dias, o que é que a gente ouve? É que as pessoas que estão à volta, a gente percebe que há uma falta de
afetividade. A falta de afetividade na família. Então dizer assim, o jovem se isola. Sim, mas eu quero assistir o meu jornal, quero assistir a minha novela, e naquele momento não adianta vir falar comigo, porque eu também não vou É uma escolha interagir. de isolamento também, né? Então, todos têm responsabilidade nessa conversa de se aproximar. Então, quero conversar com você, tudo bem, desliga a televisão, vamos conversar. E eu abri mão disso, do meu capítulo, da novela, abrir mão Tem que ser por dele. uma conversa. Se eu estou sendo procurado, porque é muito frustrante, às vezes você querer até compartilhar uma alegria, você chega em casa esfuziante querendo compartilhar uma alegria, e depois você me fala. Já Depois quebra o não clima, tem mais né? graça, depois saiu do clima. Aí fica pro dia seguinte, o que era mesmo que ontem você queria me falar? Aí já foi. Não, deixa Mas pra lá. Parece que falta carinho, né? A pessoa não se Carinho, sente acolhimento, acolhida. afetividade, um relacionamento olho no olho, o abraço, tudo isso é importante, é um fator de proteção pelo que a gente escuta. Carlos, eu quero nos pegar um atendimentos. gancho do que você disse, até para comentar com a Priscila, e já vou passar aqui pelas perguntas e questões dos internautas. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. O grande desafio aqui é ter a sensibilidade de identificar, e aí o próximo passo, né, que talvez seja tão difícil quanto. Depois que você identificou, qual é a melhor forma de abordar? Para o leigo, olha, eu tenho um amigo no trabalho, eu tenho um colega na faculdade, eu tenho alguém na minha família. Como eu devo abordar? Como eu devo agir para tentar ajudar? Porque às vezes eu quero ajudar e acabo piorando a situação. E normalmente, complementando, o caso de suicídio, ele precede uma depressão? Então, normalmente a pessoa passa por um estágio de depressão para depois ir para o suicídio ou não? Respondendo a sua última pergunta primeiro, Leandro, quase 100% dos casos de suicídio precedem um transtorno mental, né? Então, quase 100% deles sim. Pode ser uma depressão, pode ser um transtorno de ansiedade, qualquer outro tipo de transtorno mental. Mas existem casos isolados, muito pontuais, de pessoas que se suicidaram por algo, às vezes, do cotidiano que ela não suportou. Por exemplo, a perda de um ente querido, às vezes é um gatilho para que isso aconteça, né? Mas a maioria deles tem uma predisposição, um fator aí psicológico de um transtorno mental por trás disso. Como você disse, uma vez identificado através de um sintoma, através de um sinal, de alguém que está ali em volta desse paciente, que tenha percebido algo diferente no seu comportamento, né? Isso é muito importante a gente falar, porque a gente vai enfocar aqui a questão do atendimento especializado, de procurar um profissional da saúde para prestar esse apoio, mas o apoio de um amigo e de um familiar é extremamente importante. Ele cumpre um papel que nós, como profissionais, não podemos cumprir. Cada um tem o seu objetivo, né? Quem vai identificar mais rápido isso é quem convive com essa pessoa. É justamente quem mora dentro da casa com ela. Da carência, exatamente. É quem trabalha junto, é quem estuda ali na mesma escola, né? É ter essa sensibilidade de olhar para o outro, identificar que de repente o seu amigo, o seu parente está mais quieto do que o normal, está deixando de cumprir alguns compromissos, está mais indisposto, às vezes até com alguns problemas de saúde recorrentes. São muitos sintomas aí que podem nos dar sinais de que tem algo errado acontecendo, né? O mais importante é o estar disposta a ouvir o outro. Isso que o CVV faz tão bem, né, Carlos? E que não é fácil. Não é fácil. Né? Nós estudamos aí 5 anos uma graduação de psicologia para a gente começar a aprender a escutar a fala do outro. A gente tem vivido um tempo de muito egocentrismo, né, onde as pessoas estão voltadas para os seus próprios problemas. A gente encontra alguém na rua, tudo bem, tudo bem, e passa reto. Né, porque a gente não quer ouvir o que o outro tem a falar, às vezes, de um dia ruim. Então, o mais importante, Leandro, é eu oferecer o meu ouvido, né, e não rotular. Normalmente, um familiar, um amigo, ele quer entender o porquê. Hoje mesmo eu ouvi isso de uma pessoa que me disse: olha, tem alguém perto de mim que está passando por um problema que me parece uma depressão, até com uma possibilidade de ideação suicida, mas eu não consigo compreender porque tem um bom trabalho, porque tem um bom relacionamento amoroso, porque não tem nenhum problema de saúde. Ele falou assim: não, mas meu filho não tem preocupação nenhuma, não tem que pagar conta, não tem que cuidar. Meu filho só tem que estudar. E como é que meu filho pode estar com depressão? Como é que meu filho tem que passar no psicólogo, no psiquiatra?
já começa essa própria resistência dentro de casa. Exatamente. E é ali que inibe a pessoa de poder se abrir, né? O rótulo começa ali. Mas a gente está falando de uma doença classificada no Código Internacional de Doenças, né? Como o Carlos estava falando aqui, uma doença que mata mais do que as guerras mundiais. Então a gente precisa tratar como tal. Né? E a gente sabe que como doença ela não escolhe classe, raça, não escolhe idade, né? E infelizmente a depressão tem atingido inclusive os mais jovens, como o Carlos trouxe os números para nós. Né? Então uma vez identificado, é você não perguntar os porquês, porque normalmente eles não sabem dizer. Mas por que você se sente assim? A pessoa não sabe, ela simplesmente começou a se sentir mais entristecido do que o normal, mas ela não consegue justificar o porquê. Muitas vezes não tem algo grande para ela explicar, né? Mas eu costumo dizer que a gente não tropeça em pedras grandes, mas naqueles pedregulhos que a gente mal pode ver, né? Às vezes é um trauma lá da infância que está mal resolvido, que conscientemente essa pessoa não vai conseguir identificar para te responder, a não ser que seja através de um tratamento de psicoterapia, um acompanhamento psiquiátrico. Então, eliminar os porquês. Se eu quero oferecer ajuda para um amigo, para um parente, né, eu preciso abrir um diálogo onde eu estou muito mais disposto a ouvir do que falar, para que a pessoa possa explicar o que ela está sentindo, falar daquilo que dói, falar do seu sofrimento, sem reservas, sem que seja julgado, rotulado, sem que seja comparado, porque quando a gente trata um caso de depressão dentro do consultório, eu posso ter 10 pacientes, cada um são por motivos diferentes, e a minha conduta de tratamento são de formas diferentes, né? E o importante é isso, que eu possa ouvir sem rotular e eliminar todos os porquês, oferecendo ajuda, inclusive, para acompanhar a um tratamento médico, né? Melhor um psicólogo avaliar para ver a necessidade de uma terapia medicamentosa, de fazer um encaminhamento para um psiquiatra, né? Hoje, a maioria dos psicólogos nós atendemos sem que haja necessidade de um encaminhamento, de um outro médico, de uma autorização. Qualquer pessoa pode sentir a necessidade de estar enfrentando o momento atual em que ela não tem conseguido resolver sozinha, onde ela precisa de um apoio, de um suporte, além do familiar, além do círculo de amigos, e ela pode procurar um psicólogo para dividir isso dentro de um processo de terapia. Sem julgar, na verdade. Exatamente. Né? Acho que é um dos pontos grandes que a gente tem hoje em dia. Né? E sem minimizar. Acho que muitas vezes essa minimização do sofrimento alheio. Eu já passei, você está conversando comigo, eu já passei por coisa pior. Muito pior, Então, uma competição de desgraça. Quem que tem E a verdade é que a dor é algo que a gente não pode mensurar, né? Aquilo que sangra para você, às vezes, para mim, é super tranquilo. Então, não dá para comparar a dor, né? Cada um reage de uma forma diferente. Um pequeno grão de areia, para mim, pode ser uma montanha para o outro. E esse processo de acolhimento, se eu for conversar com um amigo, primeiro, eu não posso ficar olhando para o relógio, né? Se eu me disponho a perguntar como é que você está, se eu fizer essa pergunta, eu não posso. Se ele começar a responder, eu não posso olhar para o relógio, porque aí já quebrou tudo. Porque esse acolhimento do amigo, como a Priscila falou, é essencial essa aproximação. É uma pessoa de confiança que percebeu, mas tem que ser sigiloso, tem que ser no anonimato, tem que ser para ela mesma. Não pode ser rotulado, julgado, avaliado. Tem que ouvir genuinamente, conversar com essa pessoa e tentar compreender o que está acontecendo, mas sem ficar rotulando. E muitas vezes a gente percebe que os familiares têm uma certa dificuldade em fazer isso, porque são diretamente interessados e podem, digamos que, manipular a conversa. Então, muitas vezes há essa dificuldade. É importante, como já foi dito, que todos que estão próximos, ao perceberem alguma mudança, deem um sinal de alarme. Neste caso, qualquer sinal de fumaça, não deixa para depois. Vamos tentar conversar e perguntar. Tá, quando estou percebendo que você está... Mas, claro, sempre confidencialmente, né? Nós temos nas escolas, que é um grande problema, e agora está havendo volta às aulas, né? Desde o porteiro ele percebe a entrada e saída do aluno. Ele percebe a temperatura emocional dele quando ele chega todos os dias e quando ele sai. Se ele mudou, ele percebe. Muitas vezes percebe do ano anterior, porque a pessoa continua na mesma escola. Os professores que estão ali cara a cara, eles percebem o olhar de cada um, né? E não podem fingir que não estão vendo. Eu acho que essa conversa tem que fazer. Você
eu queria conversar com você, você pode esperar um pouquinho, conversar em particular, mas sem que isso vire notícia na escola, tem que ser uma coisa confidencial. Então, nas igrejas, todo mundo que tem contato com um amigo, é importante perceber esses sinais. Esses sinais, além desses sinais de depressão, né, que já foram comentados, existe atualmente a situação da automutilação. Muitos jovens acabam se mutilando para meio que transferindo um sofrimento, uma dor e descarregando no seu corpo. E eles ocultam isso, às vezes num dia de calor, com roupas compridas, escondidas e escondem aquilo. Então, assim, perceber tudo isso, estar aberto a essa percepção, abrir um pouco, expandir um pouquinho o horizonte, porque essa aproximação, o outro vai perceber, e ao perceber que tem alguém se interessando por ele genuinamente, ele acaba conversando, explicando, esvaziando. E muitas vezes essas pessoas que estão passando por um sofrimento, um transtorno, que, como já foi dito, está associado à maioria dos casos de suicídio, elas têm dificuldade em sozinhas procurar ajuda. Sim. É importante que alguém que perceba isso consiga conversar com ele e oferecer uma ajuda. Vou te convidá-la para uma ajuda profissional. Se não der nada, se eu tenho uma dor de dente, eu não vou no dentista? Sim. Qual é a dificuldade que eu tenho? Então, nós não temos o hábito de fazer essa check-up emocional, né? Chegar no espelho de manhã, olhar para ele e falar assim, hoje eu não estou bem. Né? De olhar, avaliar o que está pegando. E assim com os nossos familiares, amigos que estão à nossa volta. Né? Até na hora que vocês estavam falando da questão da escola, por exemplo, comportamento e tudo mais, no meu caso, eu até passei por psicólogos quando eu era menor, mas nada grave, né? Mas eu via que todo mundo percebia a minha mudança de comportamento, às vezes eu estava mais quieto, porque eu sempre fui muito agitado, ou às vezes eu faltava na escola, todo mundo se preocupava, e eu ficava refletindo, por que a pessoa falava isso? E depois falaram isso pra mim. Não, a gente pensou que aconteceu alguma coisa, ele está muito triste, alguma coisa aconteceu. Então, você vê a importância. Para mim, quando eu era criança, acho que se eu não tivesse tudo isso, provavelmente hoje eu teria muitos problemas emocionais do que qualquer outro, né? Com a minha mãe estava relatando isso, uma questão pessoal. A minha mãe tem depressão. Acho que acumulou muita coisa numa época difícil da nossa família que ela não conseguia mais fazer nada. A gente ficou com muito medo na época. Então a gente evitava criar mais problemas, né? Eu acho que é a primeira questão de ajuda, né? Evitar de criar mais problemas para aquela pessoa e fazer com que ela, de alguma forma, se abra e tente entender que ela precisa de ajuda, né? Tentar compreendê-la e acolhê-la com carinho mesmo e que ela perceba que existe afeto naquela relação da pessoa que está oferecendo ajuda. Porque se for uma coisa fria, não vai rolar. Não dá pra transparecer dó, né? Não, eu tô com dó dela, então vou ajudar. Não, não é o ajudar caso, mesmo, né? E não é o caso de ser dó. Mas como você deu o seu exemplo, Carlos, é muito importante procurar ajuda o quanto antes. Quanto mais cedo você identificar isso e iniciar o tratamento, melhor resultado e eficiência você vai ter nele. Mas a gente ainda precisa quebrar um tabu de você ir até um psicólogo, ir até um psiquiatra. Apesar de nós estarmos em 2019, ainda existe um estigma muito grande com relação a esse tipo de tratamento. Essa pessoa que vai, ela vira maluca, entre aspas, né? Acho que é outro problema, né? O preconceito que existe em cima das pessoas que procuram tratamento. Exatamente. A gente ouve esses relatos em que, veja, para se aproximar da gente, do CVV, quando a gente está panfletando, oferecendo uma divulgação, a pessoa pensa duas vezes se dá aquele espaço para ir lá buscar, às vezes, aquele folhetinho com medo de que alguém possa rotulá-la. Assim é com doenças mentais. Ela tem, muitas vezes ela tem medo de que aquilo que ela está sentindo seja interpretado como preguiça, seja rotulado como fraqueza, essas coisas que ela está fazendo o corpo mole para evitar enfrentar a vida e as dificuldades. Mas é um fato, é um transtorno que precisa de ajuda profissional e o CVV ele só se oferece como um ombro amigo alternativo para ouvir as pessoas no momento de crise. As pessoas nos ligam de madrugada, de noite, de dia e elas, claro, o ideal é que elas pudessem procurar um profissional de saúde mental, né?
Mas assim, tem dia e hora marcada. E a dor aconteceu naquele momento. Então, naquele momento, a gente está lá, disponível para... Nós não vamos fazer terapia com ela, mas nós vamos acolhê-la. Acolhê-la e ela não vai se sentir tão só e abandonada no mundo para ganhar um fôlegozinho de procurar uma ajuda profissional e tratar daquilo que ela está sentindo com o profissional. Priscila, Carlos, eu já vou passar aqui pelos internautas, mas antes, só para não perder esse gancho que é fundamental, inclusive foi a pergunta que eu fiz antes mesmo de começar a entrevista. O Carlos tocou num ponto fundamental. A pessoa já cria uma resistência em relação a uma própria iniciativa do CVV, quanto mais um pai e uma mãe de admitir, olha, meu filho vou levar meu filho no psiquiatra, meu filho não é louco, minha filha não é louca. Qual é o recado para esses pais? E mais do que isso, o pai ou a mãe que nesse momento está se identificando com alguma situação, algum sinal, algum indício, em que momento ele deve procurar o psicólogo e em qual momento ele deve procurar o psiquiatra? Leandro, qualquer mudança de comportamento que esteja durando aí pelo menos mais de 3 meses, a gente está falando de algo que não deve ser só pontual. Né? Isso já é um sinal para que esse pai, para que essa mãe, ou para que essa própria pessoa possa procurar uma ajuda profissional. 3 meses. Pelo menos, né? 3 meses. Porque se ela está passando por alguma situação difícil, a gente entende que um momento de tristeza, ele pode durar seus 30 dias, às vezes um pouco mais. Mas uma mudança brusca de comportamento, onde a pessoa perde o interesse pelas atividades que ela costumava gostar de fazer, onde essa pessoa às vezes perde um pouco da vaidade, diminui os seus cuidados com higiene, não tem vontade de sair para ver os amigos, né? Às vezes passa a acumular, somatizando às vezes alguma situação de dor, com relação à saúde física mesmo. Tudo isso vai apontando para algo que a gente quer dizer mais ligado a algum transtorno mental do que só um momento de tristeza que passa. Né? Então, é difícil a gente conseguir dizer e rotular exatamente um tempo, porque muda muito de pessoa para pessoa. Né? Às vezes eu estou lidando com alguém extremamente extrovertido, uma semana que a pessoa não está bem, isso já pode ser preocupante. Mas, em média, a gente pode colocar aí 3 meses de uma mudança de comportamento. Seria válido procurar uma ajuda psicológica, né, para que um profissional possa identificar até onde isso é algo pontual, até onde isso já é a instalação de uma doença. Né? O psiquiatra, o próprio psicólogo pode fazer este encaminhamento, ou o pai, a mãe pode fazer o agendamento quando ele percebe que aquilo que o seu filho está sentindo já está trazendo algum prejuízo social ou profissional para a vida dele. Por exemplo, uma criança, um adolescente que não quer mais ir para a escola, que se recusa a ir para a escola sem um motivo aparente. Né? Uma pessoa que não consegue mais levantar e cumprir o seu compromisso de trabalho. Né, sem que haja uma justificativa clara para isso, quando ele deixa de sair com seus compromissos sociais aos finais de semana, deixa de ver os amigos, tudo isso já aponta para uma necessidade de uma terapia medicamentosa junto a um trabalho de psicoterapia. Muitas vezes o trabalho em conjunto é super importante, porque o acompanhamento psiquiátrico ele vai atuar em cima do sintoma. Então, se eu estou falando de um paciente que já está há 3 dias sem tomar banho, porque ele não consegue levantar da cama, o efeito da medicação vai agir justamente nisso. Né? A gente tem aí uma gama de medicações hoje, a medicina muito moderna nesse sentido, para que possa atuar contra esses sintomas. E a psicoterapia vai buscar a origem do sintoma, né? Da onde isso nasceu, o porquê disso, para que ele possa encontrar respostas para dar continuidade à sua vida pós-tratamento. Perfeito. Carlos, vamos passar aqui pelos comentários. Sim. Leodegar Leidira Costa, obrigado, Leodegar. Miro Mota. Existe um preconceito que depressão é um estado emocional passageiro, mas na verdade uma doença que exige um tratamento, seja médico ou psicológico. Perfeito. É isso mesmo. É isso aí. Wanda Amaral, obrigado. Silvia Costa. A Larissa falando aqui, vale lembrar também o papel do CAPS, que é de extrema importância. Sim, aliás, Priscila, falar um pouquinho do CAPS e também lá da Santa Casa, como é que é? Algum pai, alguma mãe quer conhecer ou tem a necessidade de recorrer a especialista, a Santa Casa, é porta aberta? Sim. Como é que é o encaminhamento?
Olha, hoje a Santa Casa é um hospital particular que atende ali principalmente a região de Mauá e aqui do ABC também, né? Nós estamos ali disponíveis com várias especialidades, inclusive psiquiátrica e psicológica também. Nós temos vários profissionais da psicologia e da psiquiatria, além de clínicas credenciadas, né? Surgindo a necessidade, seja identificada por um profissional da saúde ou mesmo pela família, ele pode nos procurar, fazer o agendamento de uma consulta para que ele seja avaliado. Esse agendamento é virtual, é por telefone? Qual que é Esse agendamento pode ser virtual, pode ser por telefone ou pessoalmente também nos canais de comunicação da Santa Casa. Perfeito. Se eu colocar lá no Google Santa Casa Mauá... Coloca Santa Casa Mauá, já aparece. Existe o serviço público, né? Exatamente, existe o serviço do CAPES. E as pessoas devem ir e até procurar. Muitas vezes o próprio médico de família, ele consegue perceber isso aí e ajudar de alguma maneira a dar uma orientação à família, o que está acontecendo. É importante também que a gente relacione que, muito embora o suicídio esteja ocorrendo, acelerando entre jovens, a taxa de suicídio, mas no topo da pirâmide de risco nós temos os idosos, né? E principalmente o homem. Então, os familiares têm que estar atentos aos idosos, né? Ao tratamento que é dado para eles no seio familiar. Esse isolamento que muitas vezes acontece, porque a partir do momento em que o idoso se perceba um peso naquela família, ele já pode estar pensando em querer, muitas vezes, até abreviar a sua existência. Então, ter esse carinho, porque um dia todos seremos idosos, então é importante que a gente comece a exercitar essa compreensão e perceber, porque às vezes o idoso, um deles fica viúvo, né, quando estão juntos, um casal, e depois acaba se tornando, ele acaba escutando, às vezes dentro de casa, uma discussão, ou porque os remédios estão caros, ou porque é um peso, cuidar, e ele que antes era o protagonista daquela família que fundou tudo aquilo, ele se sente muito frustrado com tudo aquilo, né? Existem pessoas com doenças terminais também que precisam ter cuidados especiais, e especialmente quem passou por uma situação que a gente costuma dizer que são os sobreviventes do suicídio, que um suicídio ele afeta de 10 a 20 pessoas em volta diretamente, que conviviam com essa pessoa, essas pessoas estão em sofrimento também. Aí só fazer um parênteses, Carlos, tem estudos que comprovam isso cientificamente? Quem tentou uma vez e não teve êxito, necessariamente vai tentar de novo? Olha, na primeira semana, sim, na primeira semana o risco é altíssimo. Né? Na primeira semana? Na primeira semana é muito alto. A Unicamp fez um estudo em que acompanhou, fez um trabalho logo após a tentativa, com os sobreviventes. Então as pessoas, eles ligavam para as pessoas, conversavam com as pessoas diariamente, perguntavam como elas estavam, se importavam com elas. E com essas pessoas, o índice foi menor de reincidência. Então nos primeiros dias, primeira semana, e principalmente, né, dentro daquele período, primeiro mês, a pessoa pode virar a ter uma vida normal, mas o início é muito traumático para ela, porque muitas vezes... Retomada, né? Ela teve sequelas físicas muitas vezes. Outras vezes ela tem o julgamento social em função da tentativa que ela fez. Né? Existe uma estatística, desculpa cortar, claro. Carlos, existe uma estatística, Leandro, de que as pessoas que se suicidaram tentaram de 10 a 20 vezes antes, pelo menos. Né? Então, essa história de que fez para chamar atenção, ou se fez uma vez não vai fazer mais, é porque não tem coragem, é mentira. É um mito, né? Isso é um mito, né? É justamente um pedido de socorro e essa pessoa precisa de uma atenção redobrada da família, evitando de deixá-la sozinha, evitando de deixar qualquer circunstância que possa colaborar para que essa pessoa volte a fazer uma nova tentativa. Logo no início, ela não deve ficar sozinha mesmo, deve estar acompanhada é bom tomar cuidado com a própria arquitetura do ambiente onde você está, janelas, alturas, objetos cortantes, e tudo isso naquele momento é importante. O Silva Ellington Mendes, obrigado, colocou aqui dois questionamentos importantes, falando especificamente com quem trabalha na segurança pública.
Ele comenta aqui, boa noite a todos do RD, Leandro, Carlos. Uma grande preocupação são os agentes de segurança pública, PM, GCM, etc., que enfrentam o lado psicossocial, altamente abalado, e não existe uma política direcionada dentro das corporações de uma forma efetiva. O alto estresse, condição de trabalho, levam a problemas de salário, dupla jornada, etc., através de bicos, que também levam os agentes de segurança pública a enfrentar estes problemas. Aí ele fala aqui, conforme dados divulgados no portal da Lei de Acesso à Informação, 228 agentes se suicidaram na última década, o que equivale a um suicídio na polícia a cada 17 dias. Do total de ocorrências, 182 foram com militares, ou seja, 80%, e 46 com civis, 20%. Existe uma orientação específica para quem trabalha na área de segurança pública? Bem, olha, o CVV em São Caetano, nós participamos por um período, nos ofereciam um espaço numa aula de reciclagem que durava 15 dias. A Polícia Militar nos oferecia um espaço para conversar com os policiais. E isso, a gente teve realmente ali um contato direto durante um período, e a gente ouviu relatos mesmo de dificuldades dentro da polícia. O CVV fez um seminário em setembro, agora passado, onde nós tivemos depoimentos relacionados à Polícia Federal, ao Exército, onde existe já um trabalho assim, que estão preocupados e de ouvir e conversar mesmo com as pessoas que podem estar em crise. O que é que ocorre? Que dentro da polícia, além de todos os fatores, essas pressões que foram relatadas, o policial tem os meios à mão, né, que é a arma que está ali. Então, quando os meios ficam mais próximos, o impulso não dá tempo, muitas vezes, de conter o impulso, e você tem a arma à mão. Então, é importante que todas as instituições policiais tenham um serviço de escuta, de conversa. E o que ocorre também é o preconceito de, muitas vezes, o policial se submeter a isso e ele ser rotulado por fraqueza, né? Então, esse rótulo, muitas vezes, ele acaba convivendo com esse sofrimento e ele não compartilha esse sofrimento e fica calado com ele. Mas já tenho ouvido que existem serviços de apoio que há essa preocupação realmente, porque há um índice de suicídio muito grande entre policiais e a gente também tem uma classe que é os médicos, né? Existe também entre médicos um número muito alto. Tereza Marano, obrigado. César Marquezine, William Wada, secretário de esportes lá na cidade de Mauá, falando de atividade física, que é muito importante, principalmente para idosos. Aliás, nós vamos aí nas próximas horas divulgar na rede social do Repórter Diário um vídeo mostrando a procura lá, natação, hidroginástica. Já vamos colocar também esse assunto em pauta. Obrigado, viu, William? Tereza Marano, Viviane Oliveira, a todos que estão nos acompanhando. E eu sei que teria muitas perguntas ainda para abordar aqui com o Carlos, com a Priscila, mas o nosso relógio, infelizmente, aqui é implacável, Carlos. Nosso relógio é implacável. Mas, sem dúvida, vamos voltar mais vezes, vamos se colocar à disposição, vou deixar canais aqui para você procurar, para conversar, para conhecer mais esse trabalho brilhante deles aqui. Carlos, de imediato, o Carlos que é voluntário do CVV, a gente teve a oportunidade de entrevistá-lo lá em São Caetano. Mais uma vez, obrigado pela gentileza e fique à vontade para reforçar os canais e para as pessoas conhecerem cada vez mais o trabalho do CVV. Então, vamos lá. Olha, primeiro, eu queria lembrar a todos que se estiver passando por um estado de sofrimento, não hesite em procurar ajuda. A ajuda é importante. Claro que tem que procurar ajuda em pessoas em quem ela confia. O primeiro fator é a confiança, porque se eu não tenho confiança e eu tenho medo que aquilo que eu vou relatar vai ser quebrado o sigilo daquilo, eu já nem começo. Então, quem está passando por um estado de sofrimento, procure uma ajuda de um amigo, de um confidente, e se abra. Se não conseguir, o CVV se oferece como uma alternativa para ouvir, conversar com essas pessoas. O telefone do CVV é o número 188. Ele é de abrangência nacional
nós recebemos cerca de mais de 10 mil ligações por dia das pessoas em todo o Brasil. Somos cerca de 2.700 voluntários espalhados em 105 postos, unidades físicas. E o telefone é totalmente gratuito de celular, que é uma grande novidade. Pela internet nós atendemos pelo site, que é o cvv.org.br. Lá tem a modalidade do chat, tem o e-mail e tem os endereços das unidades físicas. Nós temos aqui na região Santo André, São Bernardo e São Caetano, e na cidade de São Paulo também, onde as pessoas podem ir lá bater na porta e procurar ajuda nos horários determinados. Estamos à disposição. Quem quiser ser voluntário também do CVV, pode entrar no site, né, seja voluntário, e se inscrever, que a gente encaminha para a unidade mais próxima, e lá tem horários de cursos que a gente geralmente faz 3 a 4 vezes por ano. E, assim, dizer que você não está só. O CVV está junto aqui, a gente pode conversar com você. Que legal. Parabéns pelo trabalho, Carlos. Priscila Mendes, psicóloga, dia a dia da Santa Casa de Mauá. Obrigado pela gentileza da entrevista. Também à vontade para as considerações finais e reforçar os contatos, Priscila, por favor. Ótimo. Obrigada, Leandro. Quero agradecer a participação, né? É sempre muito importante a gente abrir, falar claramente sobre esse assunto tão sério. Nós vamos quebrar o tabu falando sobre isso, né? Se você se identificou com algo que foi relatado aqui, ou lembrou de alguém que está ao seu redor, que está passando por um momento de dificuldade, não hesite em procurar ajuda, né? Procure um profissional especializado, agende uma consulta e divida isso com um profissional que pode efetivamente te dar um suporte, um apoio no momento de dificuldade, né? A Santa Casa de Mauá está à disposição. Como o Carlos também disse, existem os serviços públicos. Eu presto um serviço voluntário também dentro de uma igreja cristã em Mauá, onde a gente tem olhado para essa situação de suicídio que está acontecendo com muita frequência na nossa cidade lá em Mauá. Então você pode nos procurar através dos telefones de contato da Santa Casa de Mauá, né? Fique à vontade, através da Igreja Nova Geração lá em Mauá, existe também um trabalho voluntário, uma roda de conversa, através de um bate-papo, para a gente falar claramente, sem preconceito, sem rótulos, inclusive sem limitar-se à questão da religião, para falar sobre esse assunto e dar um apoio para você. Existe uma saída, não pense 2 vezes em pedir ajuda. Priscila, você falava de números, você tem um levantamento de 2018 de Mauá? Isso, em Mauá nós temos um número oficial, no ano de 2018 até dezembro, de 37 suicídios, infelizmente. 37. Bom, então, para você que está em casa, é prestação de serviços. Sem dúvida alguma, não esgotamos o tema e o objetivo não era esse, justamente pela complexidade, pelo dia a dia, mas trouxemos 2 especialistas que têm um trabalho importantíssimo, CVV, Santa Casa. Você tem um canal aqui de comunicação direto com eles também para conhecer mais desse trabalho, para interagir e para a gente discutir de uma forma consciente, de uma forma cada vez mais reflexiva a respeito desse assunto. E o intuito é exatamente isso, ajudar as pessoas e mostrar que ninguém está sozinho aqui. Obrigado, Carlos, mais uma vez.